nossa nutróloga, queridíssima doutora Liliane Opperman. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada, meu amor. Prazer sempre tê-la aqui. Hoje, para tudo que você está fazendo, porque a gente vai falar de prisão de ventre. O probleminha incômodo, hein? Com certeza, as mulheres que sabem bem disso, né? Quantas vezes a pessoa fala, nossa, vou viajar, e agora? Ao invés de assim, divertir com a viagem, fica aquela preocupação. E se o intestino não funcionar? E se ele estranhar? E tem gente que sofre de constipação crônica, não é nem só quando viaja, não, Carol. Fica sempre. Sempre, sempre. É o famoso travou. E agora? A doutora vai contar tudo. Como isso influencia o nosso humor? Vamos colocar o primeiro na tela? Tem vários fatal fakes bem legais. Na tela, fatal fake, pessoas que evacuam todos os dias não têm prisão de ventre. A gente vai para as dicas, volta daqui a pouquinho, doutora Liliane Opperman vai responder todas do fatal fake sobre prisão de ventre. Você manda a perguntinha, não sai daí que eu tô te esperando. De volta com o nosso Você Bonita, com o nosso quadro Fato ou Fake, quinzenalmente com a doutora Liliane Opperman. Hoje no Fato ou Fake, prisão de ventre. E deixamos esse fato ou fake na tela, que ela vai responder agora. Será que as pessoas que evacuam todos os dias não têm prisão de ventre? Fato ou fake? Fake não é somente a frequência que vai definir. Aqui, Carol, a gente trouxe a escala de Bristol para exemplificar muito o que eu estou falando. Porque a consistência das fezes ela é bem determinante também. Tá. Então, a pessoa que faz, por exemplo, esse tipo de fezes, que são as bolinhas, né, o cabritinho que o pessoal chama, e vai todos os dias, a gente percebe que não tem um intestino saudável. O que seria o ideal de um formato de fezes assim? Esse tipo aqui. Tá. Você tá vendo que ele é bem inteiro, não tem essas fragmentações. Tá. Você vê aqui, é quase que como se fosse já as bolinhas, aqui no tipo 2, só que ainda estão grudadinhas. Aqui começando a já ressecar, aqui o normal. Aqui a gente já começa a ver pedaços, né, fragmentados, mas de alimentos, mais pastoso. Aqui bem pastoso e, por último, líquido. Então, aqui seria a constipação, aqui a diarreia. Muitas vezes uma pessoa que vai dia sim, dia não, mas ela tem esse tipo de fezes e o mais importante, a sensação de que eliminou tudo. A pessoa que vai ao banheiro todos os dias, mas ela fica com aquela sensação de que não eliminou o suficiente. Ou ela tem desconforto retal, ou muitas vezes tem que fazer um esforço tão grande que chega a precisar extrair manualmente as fezes, mesmo que seja todos os dias. A gente está falando de um quadro de constipação. E aí, doutora, aproveitando que você está mostrando a escala aqui, só para a gente retomar antes do próximo fato ou fake, quando a gente já está com esse estágio aqui, a gente está falando de nutrientes se perdendo, aqui ainda nutrientes mantidos. Mesmo aqui nessa questão da prisão de ventre, como é que é essa questão dos nutrientes? Enfim, às vezes o intestino não é saudável, mas isso pode mudar ao longo do mês, vai depender até para as mulheres de um momento de um ciclo, por exemplo? Ciclo menstrual, né? Geralmente, na véspera de vir a menstruação, é comum constipar e é comum dar uma soltada quando a mulher menstrua. Com relação aos nutrientes, aqui a gente percebe claramente que está faltando água. Às vezes essa pessoa aqui, ela não ingere água, por isso essas fezes ficam bem ressecadas. Entendi. Mas não significa, veja só, independente da diarreia ou da constipação, se ela tem uma microbiota desestruturada, essa microbiota desestruturada também atrapalha a absorção, mesmo que seja para o ressecado. Então, aquela falsa ideia, nossa, eu vou pouco ao banheiro, então significa que eu estou absorvendo bastante. Muitas vezes não absorve o nutriente e, por conta da desbiose, absorve mais o quê? Toxinas. Entendi. Aliás, o melhor exame de desbiose que você pode fazer na sua casa é a escala de Bristol. Observar. Se você perceber que não está dessa forma, que a maioria das vezes sai em bolotinhas, ou pedaços, ou aquele tipo de fezes que a pessoa limpa e nunca está limpo, tem que pensar numa desbiose e sim, procurar ajuda, muitas vezes entrar com probióticos para esse tratamento. Que loucura. E claro, tudo também pensando na frequência que vai acontecendo, né? Em torno de 25% das vezes. Se 25% das vezes que você vai ao banheiro é ressecada ou tem uma sensação de que não eliminou 100%, ou fica com a necessidade de fazer um esforço muito grande, a gente está falando de critérios de Roma 3, associado com dor abdominal e desconforto, por 3 meses consecutivos, a gente está falando de constipação crônica. Tem que procurar ajuda. Tem que procurar ajuda.
Próximo Fatal Fake na tela, daqui a pouquinho tem receitinha da doutora, um laxante natural, vocês vão gostar bastante. Vamos lá para esse Fatal Fake. Fezes ressecadas, sensação de esvaziamento incompleto e muito esforço para evacuar são queixas que, persistindo por mais de 3 meses, definem um quadro de constipação intestinal. É o que a doutora vai nos explicar nesse Fatal Fake, que a gente vai saber daqui a pouquinho. Deixamos esse Fatal Fake na tela, então a doutora vai explicar pra gente, já tem receitinha de laxante natural, fezes ressecadas, sensação de esvaziamento incompleto e muito esforço para evacuar, e queixas que, persistindo por mais de 3 meses, definem um quadro de constipação intestinal. Fatal Fake, doutora. Fato. Esse é fato, gente. Aqui estamos com um quadro de constipação intestinal crônica. A pessoa que tiver isso agudamente, a gente fala até numa situação que precisa realmente buscar ajuda. Pessoal, mudança brusca de funcionamento e padrão de intestino, precisa investigar, tem que passar com o médico, muitas vezes fazer o exame de colonoscopia. E no caso aqui a gente está falando da crônica, que precisa de mudança de estilo de vida, de melhorar a alimentação, a ingesta de água, a prática de atividade física. Que ajuda bastante a prática de atividade física para o intestino. Com certeza, tudo estimula, né? Muitas vezes a pessoa está tão sedentária, você vê, os idosos também, eles têm uma tendência a ter mais constipação, por N motivos. Porque muitas vezes ficam mais paradinhos, né? Idosos que são mais ativos tendem a não ter problema de intestino. Um outro fator também, tem que ver as medicações. Muitas vezes idosos tomam muitas medicações, ou mesmo a pessoa que não é idosa precisa às vezes fazer um tratamento, alguns medicamentos até psiquiátricos afetam esse funcionamento do intestino e muitas vezes precisa de um ajuste para que funcione melhor. Nós vamos para a cozinha para as receitinhas e eu já vou deixar uma perguntinha para você que está bombando já. Quem escreveu para a gente, olha lá. Obrigada, Wanda. Beijo pra você. Depois que fiz bariátrica, tenho muitos gases, principalmente se comer doce. O que fazer? Um beijo, Wanda. Doutora, vamos aproveitar e falar dessas questões aí dos alimentos que soltam, que prende e tudo mais. Tem diversas técnicas de bariátrica. Tem a técnica que a gente chama restritiva, que é quando você diminui o volume do estômago, e a desabsortiva, que é quando você desvia uma parte do intestino, onde deixa de absorver alguns nutrientes. Então, alguns nutrientes não absorvidos, chegando até o intestino grosso, eles deveriam ter sido absorvidos no delgado. Eles chegando, vai ter uma colonização de bactérias que vai fazer essa fermentação, gerando muitos gases, muitas vezes com alteração das fezes. Então, o bariátrico que faz a desabsortiva tende a ter diarreia. Então, é aquilo, a bariátrica só por si, sem a mudança do hábito, sem a pessoa deixar de comer açúcar. Aliás, doce é muito importante que o bariátrico não coma, porque pode fazer o dumping também, que é uma situação bastante comum por conta de uma chegada rápida de açúcar na corrente sanguínea, com alterações do quadro de insulina. Então, tem que aprender receitinhas de doce saudáveis, funcionais. Sem açúcar. Você sabe que essa aqui que eu vou te mostrar hoje, a gente pode depois colocar numa receitinha de doce também, Carol? Vamos lá, então. Vamos começar. Vou colocar já na tela os ingredientes. Ó, laxante natural. Olha que legal. 50 gramas de psyllium, 100 gramas de farelo de aveia, 50 gramas de chia e 50 gramas de farelo de linhaça. Vai estar lá no nosso Insta, a receitinha de composto laxante natural da doutora Liliane Opperman. Então, aqui a gente vai colocar a aveia. Aqui a gente está colocando manualmente, mas geralmente nessas lojas que vendem a granel, e é interessante que escolha lojas que vendam a granel e que obedeçam os prazos de validade, né, que tenha lá determinante o prazo de validade, tudo certinho, recomendação de temperatura. Então, aqui a gente está misturando manualmente, mas ela pode ser comprada nessas lojas e já na ocasião, no próprio recipiente que vai vir no saquinho, já vir misturada. Entendi. Então, isso aqui, por exemplo, pode ser guardado. Pura, né? Fibra pura, super versátil. Então, por exemplo, eu falei que eu ia dar uma receita do doce que vai essa daqui, né? Gente, sabe aquela banana super madura, que já tá pretinha, que você fala, nossa, não dá para comer? Não vai para o lixo. Cozinha, como se fosse fazer um doce de banana, não precisa de açúcar. Vamos supor que tem 3 bananinhas dessa. Cozinhou, coloca 1 colher de sopa bem cheia, um pouquinho de canela, temos aí um doce funcional. Gostoso. Que vai ajudar no intestino, que vai lentificar a absorção da frutose e super simples de fazer.
Doutora, eu vou colocar a perguntinha do público e aí a gente já segue para mais essa receita. Da Marcela, viu? Marcela, obrigada, um beijo. Doutora, todas as mamães que fazem cesárea têm problema de prisão de ventre? Essa pergunta é ótima, Marcela. Tem um caso para contar que é um negócio, Marcela. O povo vem com aquele negócio aqui, copinho. Hein, doutora? Da ameixa? Sabe a ameixa na maternidade? Meu Deus, não pode lembrar dessa ameixa. A gente já vai falar sobre isso, né? Que ela diz assim, ó, se todas as mamães que têm cesárea têm prisão de ventre... Doutora, me corrija se eu estiver errado. A gente está falando da anestesia que pode prender o intestino, que é um sufoco, hein, gente? Tanto é que em outras cirurgias também é comum a prisão de ventre. É né? a anestesia que é o problema. Por conta da anestesia, por conta da manipulação cirúrgica do abdômen, a restrição, o receio de, nossa, como é que eu vou ao banheiro fazer um esforço se eu tenho um corte? Sim. Por isso que é importante. Aliás, essa receitinha é ótima para pós-operatório. Maravilhoso. Independente se é um pós-operatório de cesárea ou de uma cirurgia plástica, que também faz uma manipulação abdominal. Que vai o quê? Kefir. Maravilhoso. Vamos colocar na tela então que a doutora já adiantou um passo aqui, aproveitando. Riquíssimo em probiótico. Quer segurar daqui a pouquinho? Então, Posso. você falou isso daqui a pouquinho. A gente vai colocar só outra perguntinha, mas uma questão, doutora. Uma questão. Tem que beber muita água, né? Daqui a pouco você vai dizer quanto de água tem que beber. 2 litros, pelo menos, por dia. Tá. E outra coisa de pós-cirúrgico que é importante, gente, é caminhar. Mesmo na cesárea, claro, conversando com o ginecologista, se foi uma cesárea tranquila, aquela caminhada que você dá no hospital, fazer um movimento, né? E depois essa mãe, quando ela vai para casa, e ela foca tanto no neném que ela esquece do corpo dela. Então fala, nossa, depois que eu tive neném, nunca mais meu intestino foi o mesmo. Primeiro, de fato alterou por conta da questão da microbiota, houve uma manipulação cirúrgica, muitas vezes precisa de uso de antibiótico. E outra, o foco agora é o neném. Então, de repente, a mãe sente aquela vontade no banheiro, mas nesse momento o neném chorou, quer dar de mamar. O segurar o intestino também é uma das causas da constipação. A pessoa que fala, não, depois eu vou. A gente tem que aprender a conectar com esses sinais do corpo. O sinal deu, precisa ir ao banheiro? Gente, precisa ir ao banheiro. Tem que obedecer o nosso corpo. Tá aí. Vamos para mais uma perguntinha e já já a gente volta para a receita para juntar tudo. Cíntia, obrigada, um beijo. Quem não tem vesícula costuma ter mais problemas como diarreia, principalmente quando come molhos, queijos, etc. Tem algo que pode ser feito? Você sabe que essa receita, a gente pensa assim, nossa, é uma receita laxativa. É muito importante também as pessoas que têm diarreia, às vezes elas não comem nem fibra suficiente para formar. Então fica muitas vezes aquelas fezes líquidas, não chegam nem a ser pastosas, porque não tem fibras. O psyllium, ele funciona tanto para regular o intestino, por isso que é regular. Regular é se tem diarreia, regular, se tem constipação também regular, trazendo para a normalidade. Uma colher de sopa? É uma colherzinha, pode ser 2 vezes ao dia, tá? É claro que dependendo se a pessoa percebe que soltou muito, ou no caso da constipação que resolveu, porque é muito individual. Tem gente que com uma colher ao dia vai se dar super bem, tem gente que vai precisar de 2. Então, vai ser muito individual e, claro, passando por um profissional para descartar qualquer tipo de outra causa dessa constipação. Tá aí, eu vou botar mais uma pergunta. Eu já transformaria isso num negócio salgado. A doutora vai transformar no doce, eu já transformo no salgado. Porque eu ponho isso aí com 2 claras de ovo, bato tudo, ponho na frigideira, grelho, vira uma panqueca. Ou uma sopinha de legumes. Porque aqui, Carol, além das fibras, tem proteínas também. E aí vai dar... Uma sopinha de legumes com essa mistura, agrega fibras, agrega proteínas. Fica uma receita até vegana para quem gosta. Né? Quem quiser fazer assim um dia de detox. Eu gostei disso aí. É bem interessante. Vamos para a perguntinha do público, então. Olha lá. Obrigada, Karina. Um beijo. Quais os melhores alimentos para evitar a prisão de ventre? A gente já vai falar o que solta, o que prende. Vamos lá, doutora. Vamos começar falando da banana, porque a banana é bem interessante. Porque a banana muito madura, nanica, ela solta. Tá. A banana prata, meio verde, ela prende. A banana maçã, ela tende a prender também. Então, você vê uma mesma fruta, dependendo do estágio de maturação e do tipo, ela pode soltar ou prender. Para soltar a água, gente, pelo menos 2 litros por dia. Certo. A quantidade de fibras, que muitas vezes na dieta, na correria, hoje é tudo muito industrializado, então isso aqui, ele resolve muito a vida das pessoas, mas o ideal seria comer pelo menos 3 a 4 porções de frutas e pelo menos 5 de verduras. De preferência, bem diversificado.
para que esse intestino funcione bem. Agora, olha que interessante, sabe gente que corta totalmente a gordura da dieta? Pode ser ruim para o intestino. É verdade. Você não Então, vai ter uma dica de ouro é aquele cafezinho da manhã, o cafezinho preto, colocar uma colher de óleo de coco, porque ele ajuda também a ter esse estímulo interessante para o Olha que intestino. coisa. E a ameixa é ótima, né, para soltar também, a ameixinha? A ameixa seca, aquela coisa de deixar a ameixa na água de um dia para o outro, depois tomar água e comer ameixa, é receita da vovó que também funciona. Olha que legal. Tá. Ai, Carol, vou te contar uma coisa, que você Conta. adora salgado e agora me veio aqui. Sabe o que dá para fazer com essa mistura? Empanar. Empanar um bife, mas não para fritar, viu, gente? Não é para fritar no óleo. Dá para você, por exemplo, fazer uma parmegiana, colocando, né, passando em volta do bife o ovo. Tá. E para grudar, coloca todo isso aqui para empanar. Pode até colocar um temperinho aqui junto. É verdade, para dar um sabe? saborzinho. Uma cúrcuma, um alhozinho desidratado. Boa, pra dar doutora, gostei. E aí faz um empanadinho no forno. Maravilhoso. Crocantinho. A parmegiana com molho vermelho natural de tomate, viu, gente? Queijinho branco. Deu vontade. Orégano. Esse horário é sacanagem, Será né? que não tá com fome, doutora? Eu tô vendo como só depois do programa a gente vai tendo ideias, que a fome faz isso. Olha lá quem escreveu pra gente na tela. Patrícia, um beijo, obrigada. Além da água, que tipo de líquidos podem tomar diariamente para ajudar na evacuação? Nós vamos para as dicas e voltamos daqui a pouquinho com a resposta da doutora. Mais uma receitinha e mais fato ou fake. Não sai daí que eu tô te esperando. De volta com o nosso Você Bonita, hoje com a doutora Liliane Oprama, nossa nutróloga, no nosso quadro Fato ou Fake, falando de prisão de ventre. Deixamos uma pergunta da Patrícia, importante, porque a gente sabe que tem que beber água, né, doutora? Mas será? O que mais que a gente pode tomar, né, fonte aí de líquido para ajudar na evacuação? Os chás são muito bem-vindos, né? Principalmente chá de espinheira santa, que ele ajuda também na parte de gastrite, de boa. inflamação intestinal. O chá verde, que tem efeito antioxidante. Hibiscos, Também. que é maravilhoso. Não do gosto, né? Que o pessoal costuma não gostar, mas de repente você coloca junto com um suquinho de uva, tipo esse que nós vamos mostrar na receita. Tá. Um chazinho de hibiscos gelado com um suquinho de uva, fica fantástico. Água aromatizada. Também. Aromatizar as águas. E que horário, doutora? Era isso que eu ia te perguntar. Aí é individual? É o reloginho de cada um? O dia inteiro. Tem muita gente que fala assim, ai, de manhã não tenho tempo. Aí ela começa a sentir sede à tarde, começa a se hidratar do final da tarde para a noite. E sabe o que acontece? Passa a noite inteira acordando para fazer xixi. E aí também não compensa. Então tem que hidratar o dia inteiro. Tá. Toda hora um pouquinho. E o que vai variar em ser individual? A questão da atividade física. Então, se a pessoa faz uma atividade física muito intensa, que transpire muito à noite, mesmo que corra o risco de ela ter que acordar à noite para urinar, ela tem que se hidratar também à noite. Acabou a atividade, aquele suor, né? Tem que hidratar, né? Tem que Senão hidratar é sempre. perigoso. Vamos para nossa receitinha, então. Daqui a pouquinho tem mais perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Vamos colocar na tela, então, que isso é bem legal, gente. É um smooth, adoro esse nome, smooth, para um intestino saudável. 100 ml de kefir, 100 ml de suco de uva integral, uma colher de sopa de receita funcional laxativa que a gente já ensinou e gelo a gosto. É Chique, isso aí. Hein? Muito bom. Então, aqui a gente tem o kefir, o suco integral, não adoçado, ou seja, o dulçor é da própria fruta. Tá. Aqui a nossa misturinha sagrada, que serve para tudo, para empanar, para sopinha. Uma colher de sopa. Vai ficar lá no nosso Insta, tá, gente? Antes de pôr o gelo, eu vou fazer aquela misturinha. Isso. E o gelo é só o toque de requinte, né? Pra ficar mais gostoso. A maioria pra das ficar mais pessoas charmoso. gosta com gelo. Eu já não gosto, porque eu tenho sensibilidade nos dentes. Ah, então isso é bem é? individual. Olha só. Eu vou experimentar. É rápido, doutor, o efeito? Tem que perguntar essas coisas, né? O povo de casa vai tomar. Às vezes, né, você tem que escolher o horário que você vai tomar, porque tal hora você tem um compromisso, tal hora você tem que estar não sei o que do trabalho. Isso é bem individual. Tá. Pessoas que têm sensibilidade com suco de uva, com vinho, tende a ser mais rápido. É bom. É bom, não é? É. Uma bomba de fibra, hein? Maravilhoso. De coisa boa, de antioxidante. Isso aqui é E dá muito bom. saciedade. Para quem está buscando também uma dietinha aí à tarde, que tem aquela fome de leão que quer passar na padaria, tomar um desse no final da tarde segura bastante a saciedade, dá para aguentar chegar à noite para fazer uma jantinha leve. Quer passar na padaria, não aguenta, doutor? Não.
É o horário da padaria. Aquela hora que é o horário da padaria. É o horário da padaria, às 4h30 da Muito tarde, bom. gente. Quem nunca? Quando né? olhou ali, olhou pra padaria, sentiu aquele cheirinho e falou... Croissant. Que vontade. Pode olhar no relógio, 4h30, 5 horas. Pãozinho quentinho. Eliane sabe tudo. Vamos colocar mais perguntinha do público? Quem escreveu pra gente? Não colocou o nome. Beijo, beijo. Os probióticos podem regular o intestino? Se sim, quais tipos? Vamos linkar, então, essa questão dos probióticos, que era o que eu ia te perguntar. Com prisão de ventre e diarreia, né? Os extremos. Por isso que a palavra regular o intestino, porque o que é o regular? É trazer para a normalidade. Ou seja, se tiver na diarreia, trazer para o normal, se tiver com constipação, também trazer para essa normalidade. Os mais utilizados são Lactobacillus plantarum, Tá. tem também o Rhamnosus, o Acidófilos, os Casei também, os Paracasei, Casei, que para quem não conhece é aquela bebidinha fermentada. Tá. O que mais? Tem o Gasseri, que além de ajudar na questão intestinal, ele também regula peso e gordura abdominal. Olha que legal. Tem... É cepa, né? Isso tudo são as cepas. São as cepas. São as cepas. Tem as bifidobactérias, que também são muito bem-vindas. Então, o que é interessante numa reposição de probióticos? É você variar. Não ficar assim eternamente tomando sempre os mesmos. Fazer essa variabilidade. Então, se de repente mandou formular naquele mês 3 tipinhos, no próximo mês outros 3 diferentes. Tá. Por quê? Porque essa coisa de tomar sempre o mesmo lactobacillus pode hipercolonizar esse intestino de uma determinada cepa e desfavorecer as outras. Mas sempre, vamos indo para o centro, doutora? Mas sempre com o suporte, então, de estar ingerindo esses lactobacilos. Não ficar sem eles, não. Ou pode dar um tempo aí durante o ano? Sabe por quê? Porque eles chegam no intestino, eles colonizam, eles continuam o efeito. Entendi. Então, de vez em quando, pode dar essa pausa sem problemas. Agora, precisou tomar um antibiótico para uma infecção urinária ou para um pós-cirúrgico, mudou a alimentação, uma viagem, situações que percebeu a alteração, é um bom momento para o uso dos probióticos. Tá aí. Tem mais perguntinha do público na tela? Obrigada, Thaís, um beijo. Crianças também podem se beneficiar dessa receita? Podem, e assim, claro que a gente está falando de diferentes faixas etárias. Né? Então, por exemplo, enquanto um adulto utiliza uma colher de sopa, uma criança de 3 anos, às vezes um pouquinho, uma colherzinha pequena, ou mesmo vai fazer um bolo caseiro, parte da receita que iria aquela farinha branca, pode entrar essa mistura. E aí você vai ter um bolo que a família toda pode comer com mais fibras e pode dar para a criança também. Boa ideia, porque as crianças também precisam, né? Precisam. Tem jeito. Nossa, e como torcem o nariz, né? Para comer o verdinho, a salada. Essa é a grande preocupação. Podem usar, então, a receitinha da doutora que vai estar no nosso Instagram. Vamos fechar com fato ou fake? Olha lá, tem este fato ou fake também. Os laxantes naturais não têm contraindicações, doutora? Fake. É fake, né? É fake, porque a gente sabe, por exemplo, que a Cássia Sene ou a própria cáscara sagrada, que são laxantes naturais, tem pessoas que são viciadas e tomam isso há muito tempo e eles acabam tendo um efeito irritativo. Porque tem 2 tipos de laxante. Tem o laxante osmótico, que é o que faz aumentar a fibra e hidratar essas fezes, que é, por exemplo, o uso do psyllium, ou mesmo as fibras no geral. E os laxantes que são irritativos da mucosa, que é a maioria dos que vendem em farmácia. Ou seja, o peristaltismo, o movimento do intestino acontece porque esse laxante foi lá e irritou essa mucosa. Por isso ele se contraiu e a pessoa evacuou. Então, esses sim devem ser evitados. A pessoa tem um episódio agudo, tomar de vez em quando uma cáscara sagrada ou a Cássia Sene, não tem problema. Agora, uso crônico. Contínuo. Sabe aquele remedinho dito que é natural, que é um número, que todo mundo já conhece? Número. Também. Não é tão natural assim. Tá. É um que é um número. É um complexo número. Sim! Esse daí. Esse daí mesmo. Lembrei. Eu não sabia, eu achei que... Não. Tem gente que é viciada e toma. Eu vou agradecer a doutora, que sabe tudo, e daqui a pouco ela tá de volta. Surgiram aí temas para o nosso quadro, para o nosso Fato ou Fake, @doutora por extenso Liliane nas redes sociais, @doutora, você escreve doutora Liliane, tudo junto. Te agradeço mais uma vez. Eu que agradeço. E quero contar, e vou contar para a doutora também, para você que está nos assistindo, VB Transformando Vidas vem aí, doutora. Esse quadro é um sucesso, você sabe disso, está com a gente desde o início, e você aí de casa não pode perder. Vai lá para se inscrever, tvgazeta.com.br/você bonita, clica em VB Transformando Vidas, eu te espero. Obrigada, doutora. Eu que agradeço. Beijo, gente, até amanhã, 12:30. Obrigada, beijo.